Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma gravação do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da Pernambuco. Estou à frente deste lindíssimo projeto. E confesso que eu estava morrendo de saudade de gravar. Não sei se vocês perceberam, mas a gente ficou um hiato aí sem gravar. Viajei, foi lançamento e a gente ficou com a agenda meio complicada. Mas eu estava morrendo de saudade de falar com vocês, de trazer conteúdo relevante que possa engrandecer cada um que nos assiste. Então, eu descobri esta nossa convidada de hoje num evento maravilhoso, assim, que eu me surpreendi. Um evento fofo, lindo, que une exatamente as coisas que eu mais gosto na vida, depois dos meus filhos, lógico, né? E acho que a Pernambuco está entre isso e o que eu senti lá, que é um clube de livros e vinhos, né? Que é de leitura e vinhos. E conheci essa pessoa, e quando eu conheci, eu disse, meu Deus, eu quero trazer para o nosso podcast, porque tem muito a ver com o que a gente conversa aqui e com o que a gente quer levar para vocês, principalmente mulheres, mulherada, tá? Assiste a gente. Então, vocês sabem que hoje a gente já tem conta no YouTube do próprio Podpack. Se inscreve no nosso canal, porque o YouTube precisa entender que esse conteúdo é relevante para você, certo? Senão, ele não vai te avisar que a gente tem episódio novo, certo? Então, ou dá um like, ou um dislike também, para a gente saber que se você não está gostando, mas a gente precisa ter contato com vocês para a gente chegar mais perto, ok? Então, estamos hoje com Ludmila Vasconcelos, tá? Vou ler aqui seu currículo. Mentora de mulheres, olha aí, mulherada, mentora de mulheres empreendedoras, consultora de negócios do Sebrae Pernambuco e idealizadora, exatamente, pessoal, do Clube Livros e Vinhos. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Muito obrigada, Mariana. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Acompanho o seu trabalho, acompanho a Pernambuco e vejo o trabalho que você faz através do Podpack. Então, levar conhecimento de qualidade, conversar com as pessoas, porque a gente está aqui conversando, é um bate-papo, né? Então, a gente tem os nossos canais abertos, então é gravado, mas quem está assistindo e quer falar com a gente sabe que pode falar. Então, o seu trabalho realmente é algo que eu admiro. Ô, Ludmila, e já teve gente querendo se convidar para vir e eu não deixei, tá? Foi mesmo? É verdade, porque tem que ter conteúdo relevante para vir. Não pode ser um ambiente de divulgação da pessoa que não seja relevante para os nossos... Então, me sinto mais honrada ainda de para os estar nossos aqui. Convidados. E veja só, para eu contextualizar a turma que está assistindo, eu lhe conheci exatamente através do clube. Né? E eu fui, Ludmila, assim... eu fui lá, né, pensar no livro. Quando eu soube que o livro, que era daquele dia que a gente foi, né, que a gente estava fazendo a parceria, era um livro que eu já tinha lido e que eu adorava, eu disse, meu Deus, vou juntar livro e vinho e vou lá. E como a gente estava conversando anteriormente, é um clube só de mulheres, não é isso? Isso. E que não é exatamente o teu trabalho final, né? Por isso que eu estou dizendo assim, você é mentora de mulheres empreendedoras. Aí quem veio primeiro na tua vida, o clube ou a mentoria? Não, a mentoria, com certeza. Né? Eu empreendo há 12 anos. Comecei a empreender com o meu marido quando a gente ainda era namorado. Eita. Então, nós estamos casados há 10 anos e empreendemos juntos há 12. Olha então, a aí. nossa sociedade começou antes do casamento. Então, você já é uma em várias pessoas que namorou e casou e ainda foi empreendedora do marido. Exatamente. E aí, eu entrei no mundo empreendedor. Eu sempre fui CLT. Até empreender, há 12 anos, eu fui CLT. Então, comecei a trabalhar muito nova e fui CLT a minha vida toda, até que encarei o empreendedorismo. E uns 2, 3 anos depois, como empreendedora, já como empresária, eu me credenciei ao Sebrae Pernambuco. Na verdade, a nossa empresa, a Dialeto, se credenciou ao Sebrae. E aí eu assumi a parte de negócios. Então, como consultora do Sebrae na área de negócios e de marketing, eu vi negócios nascendo
negócios sendo criados do zero. Ajudei muitos empresários e empresárias a estruturarem os seus negócios e comecei a perceber que havia uma necessidade das pessoas estudarem sobre empreendedorismo, aprenderem empreendedorismo. Porque no Brasil a gente tem uma característica do empreendedorismo por necessidade. Muitas vezes nasce uma necessidade, nasce um empreendedor ou uma empreendedora. Essa pessoa precisa fazer renda, precisa fazer renda, ou ela foi desligada do trabalho, ou vem uma pandemia, ou ela se aposentou e ela se vê. E qual é a forma de fazer dinheiro? É vendendo alguma coisa, é empreendendo, é criando um produto ou um serviço. E aí eu resolvi abrir o meu canal, já que eu estudava muito sobre empreendedorismo e através do Sebrae, que foi e continua sendo uma grande escola para mim, onde eu aplicava todo o meu conhecimento e aplico até hoje, eu levei isso para a rede social. E na época, quando eu comecei, eu tinha 300 e poucos, 400 seguidores. Eu falei, vou abrir meu Instagram aqui e vou começar a falar de negócio. Vou ver o que é que dá. Vou ver o que é que dá aqui. E comecei a falar. E aí muitas mulheres começaram a me procurar, dizendo, nossa, eu tenho uma ideia, mas eu não sei por onde começar. Eu estou muito perdida. E aí eu senti que eu precisava sentar e estruturar um método. E aí eu usei toda a minha experiência como empreendedora, os perrengues que eu passei, as coisas que eu não sabia quando eu comecei, as coisas que não me contaram, todos os meus erros e acertos como empreendedora e a minha experiência como consultora do Sebrae. Criei uma metodologia dividida em 4 pilares para estruturar essa mulher desde a base da mentalidade empreendedora até a execução do negócio dela. E quais são esses 4 pilares? O primeiro pilar... Já quero uma caneta. Quero aí, calma. Outra coisa, minha gente, anote. Isso aqui é dica de MBA, tá? Dica de MBA. A gente tá fazendo MBA aqui com Ludmila. É ouro, viu? É ouro, pois é, ó. Mentoria é paga, viu? E olha, aqui e vocês não assistem, 0800 não é possível. Mas vá, diga lá. Então, o primeiro pilar é aquele que eu considero a base, que é a mentalidade empreendedora. Empreender é uma habilidade, empreender é algo que a gente pode aprender, não é algo que a gente nasce, ou existem características óbvias que são inatas do ser humano e que algumas pessoas vão ter e outras não vão ter, mas quem não tem, desenvolve. Então, a mentalidade empreendedora, o que é empreender? Como é que eu adapto o empreendedorismo ao meu estilo de vida? Então, todo tipo de empreendedorismo é para mim. Quais são os meus valores? Primeiro, você mudar a chave da mentalidade empreendedora. Exatamente. Né? É começar virando a chave. Isso. Então, o primeiro pilar da minha metodologia, eu não falo de negócio. Eu falo da mulher. Então, eu trabalho essa mulher, eu desenvolvo essa mulher de dentro para fora. Porque o empreender não pode ser... Eu sempre falei isso. Olha, eu não gosto daquela frase, o que é que dá dinheiro? Eu quero fazer o que dá dinheiro. Eu não gosto disso. Porque o que dá dinheiro na fala popular é você fazer o que você ama, é você fazer o que você sabe, é você fazer aquilo que o seu olho brilha para fazer. Porque o dinheiro ele é consequência do trabalho. E o trabalho para funcionar e para você ser persistente, perseverante, resiliente, você precisa gostar do que você faz. Então, para mim, empreender começa de dentro para fora. Então, a primeira é a mentalidade. É a mentalidade. Depois, já com isso estruturado, eu trabalho o segundo pilar que eu chamo de ideação, que é a construção da ideia do negócio. Então, se ela já tem... que eu vou fazer, né? Isso. Se ela me procura e ela já tem uma ideia de negócio, a gente vai estudar, mapear essa ideia, ver o que precisa ser melhorado e ajustar. Se ela não tem, a gente desenvolve do zero uma ideia de negócio. Com isso pronto, a gente vai para o terceiro pilar, que é o planejamento do negócio. É a construção de um plano de negócio simples, não é um plano de negócio complexo, super estruturado, de não sei quantas páginas, como antigamente se tinha. Não, é um plano de negócio com alguns pilares que são fundamentais: custos, receitas. Eu tive uma aluna recentemente que preencheu o mapa do plano de negócio comigo. Depois de 8 meses de mentoria, ela olhou para mim e disse assim: Ludmila, eu empreendo há 24 anos. Eu não sabia quais eram os meus custos. A clareza que isso aqui está me dando, eu nunca parei para analisar. Então, o planejamento. É você colocar no papel, seria isso? Colocar no papel. Um mapa, se você tangibilizar. Tangibilizar, que envolve quem são meus clientes, quem são meus parceiros, quais são as principais atividades que eu desenvolvo, quais são os custos, as receitas disso, quais são os canais de relacionamento que eu desenvolvo
com o meu E cliente. aí você tem isso pronto e a pessoa vai preencher, Isso, né? eu tenho esse mapa pronto, aí quando chega nesse momento da mentoria, ela preenche o mapa. Eu tenho toda a metodologia gravada, então quando ela entra na mentoria comigo, além do acompanhamento individual comigo, ela tem todo o método gravado. Ela assiste às aulas e vem para mim para os ajustes e para a parte realmente estratégica, que eu ajudo a desenvolver. E aí vamos lá, a pessoa primeiro, né, tem essa mentalidade, a ideia. Vamos botar a ideia que a pessoa vai... Eu vou ser, sei lá, vou empreender doceira, vou fazer doces, né? E a pessoa chega lá. E aí a pessoa não sabe quanto custa para fazer, né? Luz, gás, matéria-prima. Nem o tudo. tempo dela ela sabe Nem contabilizar. Tempo, né? Como é que vai chegar no cliente, como é que vai vender. E faz tudo isso. Né? Tudo isso. Eu tive uma cliente no Sebrae que era uma senhora e ela já era aposentada e ela chegou para mim e disse assim, minha filha, eu faço bolo para vender, mas eu não estou ganhando dinheiro, eu não sei o que está acontecendo, eu vendo muito bolo, mas o meu dinheiro não sobra, eu estou sempre comprando material. Eu falei, como é que a senhora faz? Veja, ela fazia bolo comprando leite condensado no supermercado, do lado da casa dela, leite condensado pequeno, caríssimo. E ela cobrava, eu disse, como a senhora precifica? Ela fez, não, perto da minha casa tem aquelas lojas de casa de bolo rápida, que são aqueles bolos mais simples, eu tenho aquilo como base. Eu falei para ela, olha, isso aqui é uma indústria, a senhora está cobrando o que uma indústria que faz bolo em série cobra. A senhora é uma boleira... artesanal. Especialista, né? E artesanal, a senhora faz o bolo ali com o melhor ingrediente. Esse bolo ele não pode custar o mesmo preço de um bolo de uma indústria que faz 1.000, 2.000 bolos por dia. Então, elas não têm essa noção, né? Muita gente se perde nisso. Por isso que o planejamento é tão importante. Para ela saber onde ela está pisando e ela conseguir mapear todo o negócio dela. Vamos lá, agora entrar aqui no nosso roteirinho, pra gente não se perder, porque senão eu me perco mesmo, viu? Porque, olha, se deixar eu e você aqui, tô quase trazendo um livro e um vinho. Hoje é quinta, então, né, já pode até abrir um vinhozinho, mas vamos lá. Começar sobre essa, não sei se eu posso chamar de terminologia, ou essa variação, né, de empreender, que para mim é novidade. Veja só, a gente faz, às vezes, essa atividade, mas não sabe a nomenclatura que isso seria, né? Que o que seria essa intraempreendedora, né? Intraempreendedor ou intraempreender. O que seria isso? O empreendedorismo, ele é um comportamento, é uma mentalidade, é uma forma de pensar. Por isso que eu começo a minha metodologia trabalhando isso. Então, o intraempreendedor é aquela pessoa que empreende no CNPJ de outra pessoa. É a pessoa que consegue aplicar... Sim, é a pessoa que pode ser empreendedora, mas não necessariamente ser a dona do negócio. Exatamente. Ela empreende, ela trabalha numa organização e ela vai empreender dentro dessa organização. É a mentalidade dela voltada para o empreendedorismo, é o olhar voltado para o negócio, é esse aprimoramento do olhar para o cliente, para a empresa, para as necessidades, que tira um pouco aquela coisa do alguém está aqui para me mandar fazer e coloca você na posição numa posição mais ativa e não numa posição tão passiva como muitas vezes a gente vê. Criou-se um conceito muito grande, né, de quando eu estou numa empresa, quando eu sou CLT, aqui eu venho para fazer o meu. E aí eu faço o meu e vou embora. E muita gente justifica, eu não tenho característica para empreender, não é uma coisa que eu quero, porque para empreender eu tenho que pensar o meu negócio, eu tenho que ter o ônus e o bônus desse negócio, eu tenho que correr riscos, e quando eu trabalho para alguém, não, eu vou lá e faço o meu. Só que quando você vai lá e faz o seu... É muito pouco. Muitas vezes você esquece... É muito pouco, até para a própria pessoa se sentir realizada. Para a própria pessoa. Você esquece que quando você tem uma mentalidade de crescimento, onde você colocar essa mentalidade, aquele lugar vai crescer. E se você está inserido dentro de um ambiente, se esse ambiente cresce, se esse negócio cresce, você cresce também.
Então, o intraempreendedor é aquele funcionário que muitas vezes você tem e nem sabe que o nome dele é um intraempreendedor. É aquela pessoa que se destaca. É aquela pessoa que tem uma característica, não é nem de liderança só, mas é uma característica colaborativa. E você falando, Ludmila, é exatamente o que eu admiro em um profissional, é ele ser isso. A palavra, eu não tenho conhecimento de que existia essa nomenclatura, mas eu sempre busco pessoas assim. Sempre. E eu sempre admiro pessoas assim. Porque, às vezes, não é porque a pessoa é boa que tem que empreender. Empreender envolve riscos financeiros, né? Envolve riscos até judiciais, trabalhistas, né? Riscos fiscais. De repente a pessoa não está afim, né? Não é isso que eu quero para mim, mas não necessariamente a pessoa não pode ser boa, maravilhosa, ser o máximo no que a pessoa faz. A pessoa pode dar o máximo de si naquele trabalho para que o contexto todo saia ganhando, sem necessariamente ser a empreendedora macro, né? Isso para mim assim, é básico. É básico da sobrevivência do profissional. Vamos dar um exemplo para ficar mais Ser claro. autorresponsável, né? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para quem talvez esteja escutando e entenda melhor. Um investidor, alguém que tem um capital e investe num negócio, mas ele não entra nesse negócio, ele não aparece ali, ele não toma a frente daquilo. Ele é só um investidor. Ele nem aparece na empresa, ele não quer saber o que está acontecendo ali, ele só está investindo. Ele só quer os números e os resultados. Essa pessoa, ela é uma empresária, mas ela não é uma empreendedora. O empreendedor, ele veste a camisa. O empreendedor, ele é o faz tudo. O empreendedor, ele não está preocupado com cadeira, com título. O empreendedor não está preocupado com função. Porque quando eu comecei a empreender, eu não tinha ninguém. E eu chegava no meu cliente, eu era uma agência de marketing, e eu chegava no meu cliente e eu dizia assim, e ele falava, Ludmila, eu não recebi o boleto desse mês. E eu falava, manda um e-mail para o financeiro. Financeiro, né? Financeiro. Prazer financeiro. E quando eu chegava no carro... Equipe. E quando eu chegava no carro, aí eu, caramba, não mandei o boleto do cliente. Aí eu gerava o boleto no carro. Do carro mesmo eu entrava no e-mail do financeiro, respondia o e-mail e o cliente recebia e pagava. Estava tudo certo. E eu lembro que eu passei alguns perrengues como empreendedora no começo. Eu fui para um cliente que eu estava negociando e já era uma empresa maior. E nós fizemos algumas reuniões de negociação. Ele queria uma agência que cuidasse de toda a parte estratégica do negócio dele, não só fazer conteúdo, post. Ele queria alguém que pensasse o negócio dele de forma estratégica. Trouxesse ideias, soluções. E aí, nós passamos por umas 3 reuniões, até mandar orçamento e tudo mais. Ele fez meio que um leilão ali. E quando eu fui para a última reunião, eu lembro que eu estava aqui, ele e o sócio dele aí, assim, na minha frente, numa sala de reunião, assim como essa. E ele chegou para mim e fez assim, Ludmila, eu vou fechar com você. Porque, veja, o outro orçamento que eu recebi 3, do seu e mais 2. Um era bem mais caro do que o seu. E o outro, que era mais barato do que o seu, o cara trabalha em casa. Aí eu gelei na cadeira assim. Aí eu encostei, dei uma leve encostada. Aí eu pensei, rapaz. De um código postal. Aí eu, Ludmila, pense rápido. Pense rápido, porque você não vai ter tempo aqui. Aí eu pensei, eu não vou entregar a peteca aqui. Mantive a postura de comece pequeno e pense grande. E vesti ali a capa da Superagência. Aí eu entendo perfeitamente. É muito importante para o senhor ter um escritório. Entendo perfeitamente. Aí eu saí de lá. Aí eu saí de lá com o contrato fechado, assinado. Cheguei no carro tremendo. Liguei para André. Aí eu disse, André, tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Tu quer qual primeiro? Aí ele, vai, Ludmila, fechasse o cliente. Aí eu disse, essa é a boa, fechei. Aí ele, qual é a ruim? Arrume uma sala. Aí eu disse, a ruim é que a gente vai ter que alugar um espaço. Aí ele, tu tá doida, é?
Eu disse, eu vou te contar o que aconteceu. Aí contei para ele. E você acredita que foi esse cliente que fez a gente ir para o Banco do Nordeste, pegar um empréstimo, fazer uma sala de 30 metros quadrados com arquiteto, que ficou a coisa mais linda do mundo, que a gente só entregou esse ano, vendeu a sala toda, porque a gente se mudou para Maceió, então a gente não podia mais manter aqui, não fazia sentido. Mas foi o lugar que a gente viveu durante 10 anos, era a minha segunda casa. Quando eu entreguei meu apartamento aqui para ir para Maceió, eu não senti nada. Mas quando eu entreguei a sala da agência, eu entreguei chorando. Oi, por causa de um cliente. Né, por causa de um cliente, a gente de um negócio que você podia dizer, mas eu espaço... também não tenho escritório, né? Ele Poderia ter dito isso, mas eu falei, não, aqui eu tenho 2 oportunidades de usar a minha mentalidade fixa, que é uma mentalidade que diz, não, eu sou pequena, eu não posso me vender como grande e pronto, ou eu vou ter uma mentalidade de crescimento, que é, eu tenho aqui uma oportunidade de crescer. E esse foi um perrengue que eu lembro que mexeu muito com a gente. E a gente, no sábado, a gente foi procurar sala e a gente rodou o Recife todo e a gente fechou, a gente criou a sala. Depois disso, a gente deu um boom. Porque, óbvio, e de repente vocês não estavam nem prestando atenção quão a sala era importante, né? E o cliente fez vocês O cliente fez a gente pensar assim. E, lógico, a sala, o espaço físico abriu muitas portas para a gente. A nossa equipe, que a gente se encontrava só uma vez por semana para discutir temas, para fazer brainstorming, a gente começou a conviver todo dia. Então, a gente tinha um diretor de arte sênior dentro da agência, que direcionava muito a gente em campanhas e tudo mais. Então, foi muito bom para a gente. Foi muito bom. Né? Então, empreender, eu acho que coloca a gente nessa condição de eu estou disponível para o crescimento. E o intraempreendedor é essa pessoa. É essa pessoa que está ali dentro com um olhar, uma visão de longo prazo, com habilidades de comunicação, de escuta ativa, sabe? De você não estar ali num lugar onde você quer só vender. Aqui eu quero só vender. Eu quero vender. Depois que eu vender, eu esqueço que o resto existe. Não, você tem uma mentalidade coletiva. Você tem uma mentalidade de puxar o problema para você. Então, o intraempreendedor, ele não só cresce, como ele é mais valorizado. Ele é visto, às vezes é aquele colega que é visto com bons olhos por todo mundo, que todo mundo procura, que todo mundo pede opinião. E nem sabe que é. Você está falando, eu estou, né, viajando assim e pensando, lógico, no contexto nosso. E, às vezes, eu recebo alguns comentários assim, inadequados, mas eu sempre falo muito e falo de verdade, assim, de coração, da equipe que trabalha comigo diretamente. E você falando, eu estou pensando nas pessoas. Uhum. E eu sempre elogiei, mas é porque essas pessoas têm esta capacidade aí. Primeiro, que topa tudo, né? Eu sou, sei lá, aqui, escreve aqui, mas se amanhã precisa escrever aqui, tá todo mundo topando. Eu sou a pessoa responsável por isso, mas se precisar amanhã fazer outra coisa, topa, né? Eu penso no negócio, eu vejo isso aqui, que as pessoas que crescem na empresa são pessoas que pensam na empresa. Sabe? Não são pessoas que não estão só pensando em si. São pessoas que estão pensando assim, se a Pernambuco crescer, se a empresa fizer um bom negócio, se a empresa tiver um bom resultado, eu também terei um bom resultado. A empresa crescendo, eu vou crescer junto. Isso. E eu vejo que algumas pessoas vão galgando espaço e outras não, que não têm essa mentalidade. Isso. É nítido. É uma mentalidade de crescimento mesmo. Tem um livro que fala sobre isso, sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E daqui a pouco eu lembro o nome do livro. Mas... Até porque, né, é livro, né? É livro. Não, e é muito livro mesmo. Mas esse livro, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, é Mindset. Pronto, Mindset. Esse livro, eu acho que é Carol Dweck, a autora. Ele não foi do clube, mas foi um livro que eu li que me marcou muito, porque ele traz essa visão da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. E o quanto isso faz a diferença na vida de qualquer profissional.
E por que é que eu falo disso, né? O empreendedor, ele é o que faz tudo. O empreendedor, você não tá, quando você abre uma empresa, você não está preocupado com a sua função, com o seu cargo, com o nome que você vai ter. Você não está preocupado se você tem que limpar o chão. Dia de sábado, o meu bom dia era ir para a agência, limpar a agência, fazer a faxina da agência. E eu amava fazer isso. Eu amava saber que na segunda-feira eu ia chegar lá, ia estar com aquele cheirinho de limpeza, que eu ia sentar, chegar, trabalhava mais animada. Eu gostava, era o meu negócio. Eu fazia aquilo feliz da vida. Mas só porque era o meu negócio? Não. Eu fazia isso quando eu era CLT. Quando eu era CLT, eu trabalhei numa indústria no Porto de Suape. E eu andava 120 quilômetros por dia para ir e 120 para voltar. Eu saía de casa, minha família estava toda dormindo, eu voltava, estava todo mundo dormindo. Eu morava numa casa, na época, solteira, com 7 pessoas, porque eu morava com os meus avós, minha mãe, meus 2 irmãos e uma menina que trabalhava lá com a gente. E eu passava uma semana, às vezes, sem ver ninguém na minha casa. E eu nunca, Mariana, nunca pedi hora extra. Eu nunca me preocupei se eu estava na empresa e eram 7, 8, 9, 10. Como a gente trabalhava em turno, eu era do administrativo, mas eu trabalhava na área de comunicação. Então, tudo que eu precisava com pessoas, eu tinha que fazer nos turnos da noite também. Então, várias vezes eu saía da usina 1h da manhã. E no outro dia, às 8, 8h30 no máximo, eu estava lá. E eu nunca pedi hora extra, eu nunca perguntei se aquilo ia me render dinheiro especificamente, porque eu fazia aquilo com amor. Eu fazia aquilo porque eu amava fazer, eu amava saber que eu estava contribuindo para algo grandioso. E eu cresci muito ali dentro. Eu fui uma funcionária que entrei como assistente administrativo, 6 meses depois eu estava num cargo de coordenação. Em 6 meses. Massa. Em 6 meses eu saí de um cargo de assistente para um cargo de coordenação. Então, você não ganhou hora extra, você ganhou respeito, né? Exato. E reconhecimento do meu trabalho. Então, quando eu falo do que eu sou hoje como empreendedora, do que eu já fiz pela minha empresa, do que eu faço até hoje pelas minhas alunas, eu não meço ali o tempo que eu tenho com elas. Então, uma mentoria comigo, que a minha aluna sabe, que não tem... Você tem 30 minutos comigo e o relógio está cravado ali 30 minutos. Não, você tem a minha atenção e o meu tempo até eu resolver o seu problema. Mas isso não é hoje que eu sou empreendedora. Sim, é a coisa que a gente volta aqui para o primeiro pilar, exatamente, né? É a mentalidade. E eu acredito que mesmo sem saber nem o que era empreender, porque na época que eu trabalhei no Grupo Iberdrola, eu tinha 22, 23 anos, eu nem sabia. Também naquela época nem se falava tanto de empreendedorismo como se fala hoje. Verdade. Então eu não sabia o que era, mas eu fazia. Sabe? Eu fazia. Era meu, era natural meu. Então eu acho que o empreendedor é isso. Será que a gente podia fazer uma analogia? Estava pensando aqui. Nós temos, por exemplo, hoje uma imobiliária nossa, certo? Que tem corretores autônomos. Certo. E a imobiliária, ela é da Pernambuco Consultora e tem corretores lá, eles são autônomos, certo? Uhum. E existem outras imobiliárias. E eu fico pensando, fazendo uma analogia, esses corretores, eles podem ser autônomos sem ter uma imobiliária, certo? Vamos fazer a analogia aqui, vamos ser empreendedores, carreira solo, digamos assim. Tá. E, ao mesmo tempo, tem corretores que querem trabalhar muito com a gente. Uhum. Porque o CNPJ, a parte do custo fixo, do risco, contratação administrativo, estrutura, local, investimento, planejamento, enfim, ele não precisa fazer aquilo, né? Então, eu faço uma analogia... nesses corretores que gostam de trabalhar com a gente, que estão na nossa imobiliária e que se dedicam muito, sabe? Que trabalham como se imobiliária deles fosse. Isso. Né? Uma analogia que eu faço, que de repente uma pessoa autônoma, né, que vai empreender só, não tem uma estrutura por trás, não tem de repente uma empresa por trás, não tem um auxílio, né, uma gerência que vai ajudar, um suporte, né? E que de repente não, por causa disso, não vai dar o seu melhor, não vai se dedicar, não vai
né? Trabalhar de sábado, domingo, a hora que o cliente ligar, eles atendem. E não estão trabalhando só para si, estão trabalhando também para a imobiliária. Então, e eu vejo que a turma lá se dedica muito. Sabe? Não tem isso mesmo, não, de sábado, de domingo. Agora a gente tá com lançamento lá em Maracaípe, aí vai em Maracaípe fazer vídeo, sabe? E faz vídeo por conta própria. E, né? E para vender uma empresa que não é deles, né? Para vender a Pernambuco Consultora e para trabalhar na nossa imobiliária. Então, é uma mentalidade intraempreendedora, só que nem CLT é. Veja só que legal. É também autônomo. Podia ter decidido ser autônomo também. É, de fato, um empreendedor É um mesmo, empreendedor, né? verdadeiro, é um nato. empreendedor. Através de uma empresa Exato, por trás. que está contando ali com o suporte de uma empresa que pode fazer de uma forma que facilita, porque, óbvio, existe todo um custo por trás. A gente sabe que empreender tem um custo, né? Criar uma estrutura, por isso que eu dei esse meu exemplo. Por que a gente trabalhava em home office? Porque abrir uma estrutura logo no início de um negócio, muitas vezes dá medo. Aí eu vou conseguir manter os custos fixos, eu vou ter uma folha de pagamento, vou ter funcionário, né? Impostos. E tudo isso conta. Mas quando você tem um suporte, essas pessoas, elas são empreendedoras, de fato. Né? Elas não têm um vínculo ali de CLT. É por isso que eu falo, a nomenclatura, ela pode mudar, mas a atitude, o comportamento, né? Empreender é um comportamento. Empreender é uma forma de pensar, de agir, é uma forma de estruturar a tua vida profissional em cima de valores que você tem, aquilo que a gente estava conversando antes, dos valores. Então, quando você tem valores do eu estou aqui só para ganhar o meu, é muito difícil você desenvolver uma mentalidade de crescimento, porque o teu valor ele está desassociado disso. Ele está desassociado da cultura empreendedora. A cultura empreendedora, ela não é uma cultura que visa só o resultado. Não é. Você conversar com empreendedores... O resultado chega. Chega como consequência do teu trabalho, do teu esforço, da tua dedicação. Eu tenho uma aluna hoje que está comigo em mentoria, que ela tem 14 empresas. Meu Deus. E ela começou uma empresa de aço. 14 CNPJs. De aço. Ela tem uma empresa, são 14 empresas, ela trabalha com aço. E ela começou a empresa sozinha, ela e o marido. E hoje, sabe qual é uma das maiores dores dela? Ela disse, Ludmila, minha empresa cresceu tanto e hoje eu queria fazer o que eu fazia lá no começo. Eu queria atender o cliente, eu queria operacionalizar. Eu sinto falta, eu estou só na gestão, eu queria estar lá na ponta. Essa pessoa empreendeu com o coração. Porque o sonho de muita gente é empreender e chegar no nível de só mandar. Ao contrário, né? Né? Chegar no nível de só mandar. Ela não. Ela está no nível de mandar, de gerenciar, de coordenar, mas ela quer... Tão bem resolvido aqui em cima. Exato, que agora, ó, tá tudo resolvido, deixa eu fazer. Ela sente falta disso. Então, é isso que eu falei. No começo, o empreendedor, ele é o faz tudo. Ele é a pessoa que bota a mão na massa. Ele é a pessoa que não tem hora, que não olha para o relógio, que não está preocupado com o dia da semana. Ele não está preocupado. Para quem empreende segunda-feira, quinta, sexta, sábado, é tudo a mesma coisa. Você tem um objetivo, você olha lá para frente e você tem um objetivo, você foca naquele objetivo. Ô, Ludmila, e me diz, quando as mulheres te procuram, assim, vamos pensar nas duas situações, né? Tanto quando já tem uma ideia ou quando não tem. Qual é a maior dificuldade das pessoas? Porque eu escuto muita gente com muita ideia, né? Olhe, para onde eu vou, tem gente com ideia. E cada ideia, e a turma gosta de dar ideia para o negócio do outro. Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? E pessoas que têm ideias, assim, maravilhosas, mas que você vê que a pessoa não consegue viabilizar. Esse final de semana, ontem foi feriado, né? Parece que foi final de semana. Mas ontem o assunto na minha casa era mais ou menos assim, era sobre resultados, sobre pessoas que têm resultado e outras pessoas que não têm. A discussão em casa era por que umas pessoas prosperam e outras pessoas não prosperam. E aí a gente começou a citar exemplos de pessoas que trabalham, têm ideias e não prosperam,
e pessoas que trabalham, que têm ideias e que prosperam. Na tua visão, assim, tantas pessoas já passaram por você, com certeza, pessoas tiveram bons resultados e com certeza tiveram pessoas que deixaram pelo meio do caminho, que não conseguiram, né? Que ou não tem o espírito, ou não aguentou o tranco, ou não tem estômago suficiente, ou não tem essa mentalidade da autorresponsabilidade, né? Às vezes também são pessoas que o outro sempre responsabiliza outras pessoas. Mas qual, assim, na tua ótica, seria o maior desafio de pessoas que conseguem ter um resultado? Não necessariamente vai ser pessoas milionárias, ricas, 14 CNPJs, mas pessoas que têm resultado e pessoas que, de repente, não têm, né? Assim, olha, pela minha experiência, eu vejo que tem 2 pontos aí. O primeiro é a estratégia, porque tem uma frase que meu marido diz que é verdade. Não adianta você correr, se você está em Maceió e você quer ir para Recife, não adianta você ir correndo por Aracaju. Você não vai chegar em Recife. Então, muitas vezes, essa coisa do mas eu trabalho muito. Nossa, mas eu trabalho. Nossa, mas eu faço. Certo, mas talvez esteja fazendo a estratégia errada. Talvez esteja fazendo da forma que não vai levar Investindo energia, tempo e dinheiro, que são os 3 maiores ativos. E o pior de tudo é que dinheiro você recupera, mas tempo e energia, uma vez gastos, eles não voltam mais. E você usa esses 3 ativos da forma errada. E o segundo motivo é a persistência mesmo, a resiliência de saber que há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Eu chamo aqui de couro de jacaré. Pronto, o que eu vejo no empreendedorismo, muitas vezes, é gente que não tem o couro de jacaré. E, assim, hoje, a gente vive uma era digital. E qual é o grande problema do digital que eu vejo hoje? É que as pessoas vendem uma facilidade que ela não existe. As pessoas vendem uma velocidade que ela não existe. Então, muitas vezes, eu já vi muita gente prosperando. Só que aquilo que você diz, nossa, fulano do dia para a noite deslanchou. Esse do dia para a noite, amiga, durou 15 anos. Do dia para a noite. Esse do nada é fruto de muitas noites sem dormir, de finais de semana trabalhando. Só que os bastidores, Mariana, ninguém vê. Diz logo assim, né? Foi uma sorte, foi sei lá, né? Foi sorte, a família tinha dinheiro, a família alguém investiu. Só que não é. E eu sempre digo o seguinte, olha, você vai para um teatro, quando a cortina abre e a peça começa e o espetáculo começa, no final todo mundo aplaude, está tudo perfeito. Mas não começou ali, não. Aqueles atores, eles estudaram um texto, eles se dedicaram, eles ensaiaram muitas vezes. Quando a cortina abre e você é aplaudido, que é o palco onde o holofote está lá, onde as luzes se acendem, é só o que você vê. Só que os bastidores, o que aconteceu... não sabe nem o que deu errado, nem naquele momento, né? Exato, muitas vezes dá errado no próprio momento e eles têm a habilidade de contornar e você nem percebe. Mas mesmo que tenha dado tudo perfeito, deu perfeito, porque é fruto de muito trabalho anterior. O empreendedorismo é muito parecido com isso. Então, o palco, a gente compara muito, né? Hoje no digital, você compara muito o seu bastidor com o palco de alguém. Porque a rede social, ela é palco. Total. Na hora que você abre o seu Instagram, você posta o que você quer. E todo mundo é assim. Todas as pessoas só postam o que querem. Eu acho que as pessoas não se lembram disso, né, Ludmila? Porque se a gente é assim... Faz isso, né? Por que as pessoas acham que o outro também não faz? Você não se mostra numa situação ruim. Por que as pessoas acham que a pessoa também não... Né? Exato. E aí você olha aquilo ali, aquilo é um palco onde as pessoas estão com os holofotes acesos, olhando para elas. Mas tem um bastidor que ninguém vê. Né? Então, eu acho que dificulta muito, sabe? Essa coisa da resiliência, da persistência, de você dizer por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Simplesmente porque algumas desistem no meio do caminho. E desistem no meio do caminho porque estão comparando toda a tua história, por exemplo, com a história de alguém que está começando agora. Você tem uma história. Para você estar onde você está, você não caiu de paraquedas aí. Você tem uma trajetória.
Outro dia me perguntaram, acho que foi Isis, não me lembro, perguntou quanto tempo você está no mercado imobiliário. Aí eu parei para pensar, porque eu não, né? Aí eu disse, meu Deus, é por isso que eu sei tanto, porque eu estou há 25 anos trabalhando com isso. Pronto, É por causa exato. disso. E aí Disse, as meu pessoas Deus, olham... é por isso que eu sei, é porque eu já passei muita história. É por isso. E as pessoas olham para isso e elas Acha só que é enxergam agora, né? E acham que você teve sorte, surgiu. porque a vida facilitou as coisas para você. Então, eu vejo esses dois fatores. A questão da estratégia, que é a parte realmente prática da coisa, de você saber o que está fazendo. Seria, né? Pensar no ponto de partida e aonde quer chegar. Né? E pensar, eu acho que no caminho... Que é o que eu chamo de base e topo da montanha. O topo da montanha é o que a gente idealiza. Só que a gente não pode esquecer que ninguém sai da base num salto único para o topo. Existem degraus ali que você tem que galgar. E cada um deles é um desafio, cada um deles é uma etapa que você vence. E se você não tiver resiliência para passar por cada etapa dessa, você não vai chegar lá no topo da montanha. E eu falo isso, sempre faço, já falei algumas vezes, contei essa história no meu Instagram algumas vezes. Eu tenho um único filho e eu fiz 4 fertilizações in vitro para conseguir ter o meu filho. Você empreendeu para a função de ser mãe. Função de ser mãe. E assim, fertilização, só quem já viveu é que sabe o que é. E é exatamente isso, é sair da base para o topo da montanha. O topo da montanha é o bebê no seu colo. Porque assim, não adianta dizer que é o teste de gravidez, porque não é. Que tá na barriga, porque né? a gente, até o menino nascer, você escutar o choro e o menino tá ali no seu braço, você não acredita que pode ser real. Você tem medo de acontecer qualquer coisa. Enquanto ele tá dentro da sua barriga, você tem medo. Eu lembro que eu só levantava da cama todo dia de manhã quando eu cutucava tanto a minha barriga que Joaquim chutava. Para saber que ele estava bem. Porque todo dia de manhã eu acordava com a sensação de que o coração do meu filho podia parar dentro da minha barriga. Mas porque o que eu passei para ter esse positivo... E aí eu fico pensando, se eu tivesse desistido na primeira vez que eu não tive óvulo, na primeira vez que eu fiz a implantação do embrião e deu negativo o teste, e eu passei 14... Seu filho está com quantos anos? 3. 3 anos. Ai, e eu passei 14 dias esperando para fazer um teste de sangue, quando o resultado veio negativo. Se eu tivesse desistido ali, eu não teria meu filho hoje. Então, a sair da base para o que você deseja, que é estar no topo da montanha, existe um preço a ser pago. Existem escalas que você tem que conseguir subir. E se você não tiver a resiliência, a persistência, a determinação de saber, nossa, o meu objetivo está ali, então não importa o que eu tenho que fazer. Eu só quero chegar lá. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. A gente poderia dizer que são habilidades... São habilidades, com certeza. São habilidades que são desenvolvidas. Que pode ser a resiliência. A resiliência, a persistência, a capacidade de superação de problemas. Então, a forma como você encara um problema, muitas vezes, você tem um problema, e aí, veja, quando você... A mentalidade de empreendedor, né? Diante de um problema, o que é que o empreendedor faz? Ele procura a solução. É isso que quer dizer, vai atrás de Ele resolver. Procura a solução. Então, se você é um intraempreendedor e você tem mentalidade empreendedora, de fato, você vai pegar um problema na sua empresa, você não vai esperar o seu superior resolver. Você vai buscar essa solução. Muitas vezes, você vai chegar para ele com a solução. E aí você precisa do aval de alguém, muitas vezes, para tomar aquela decisão, mas você vai chegar lá não com o problema, mas você vai chegar com a solução. Eu estou com esse problema e eu sugiro fazer isso. Exatamente. Mas eu já pensei numa forma da gente resolver. E eu acho que isso aqui se adapta a isso. Eu acho que isso aqui é o ideal para a gente fazer agora, sabe? Então, essa ação, né? Por isso que eu falo, empreender é um comportamento. E aí você pode pegar exemplos de empreendedores que, por que não prosperaram? Porque não desenvolveram habilidades empreendedoras. E aí, no meio do caminho, havia uma pedra. E eu acho que as pessoas também têm que olhar para isso. Não só olhar para quem conseguiu. Eu acho que tem que olhar para quem não conseguiu também. Também, né? para aprender. Para não, para não repetir. Isso. Né? Para não repetir. E engraçado que nessa conversa que a gente estava ontem, né, sobre a prosperidade, foi muito unânime, assim,
que pessoas sem um propósito, só faz. Tipo, só vou trabalhar, mesmo que seja o empresário, né? Como você falou, a diferença, né, do investidor para o empresário, né, para o empreendedor. Porque mesmo que a pessoa seja dona, por exemplo, né, vamos usar um exemplo, por exemplo, de um médico, certo? Um médico, se ele quiser empreender, fazer um hospital, fazer uma mega clínica, tal, ele é um empresário, né? Ele tem que ter a mentalidade, tá aqui a ideia, o plano, mapear, tal, de um empreendedor. Se ele for ser médico, só ir lá atender os pacientes, não sei o que, não vai ser empreendedor, pode ser até dono da clínica. Isso, né? exatamente. Pode ser até o dono, essa clínica é minha, eu aluguei esse espaço e vou atender meus pacientes. É exatamente, um médico. é exatamente desse jeito. Né? É um médico, vou lá todo dia, tal, faço o meu. É por isso que, voltando para o médico, tem médicos que prosperam e tem médicos que não prosperam, por melhor que seja. Estou falando na área, não estou falando nem de qualidade do médico, estou falando na área profissional, empreendedora. Porque a mentalidade foi de empreender. Exatamente. Né? Deixou de ser aquele atendedor de pacientes para ser empreendedor. E assim a gente pode ser em tudo, né, Ludmila? Em qualquer coisa. Em 2021, eu tive uma aluna comigo na mentoria, que é uma médica veterinária aqui de Recife. E ela tem uma clínica, na época, ela tinha uma clínica há 9 anos, em Recife. E quando a gente acabou a mentoria, eu pedi um depoimento para ela do quanto aquilo ela tinha ajudado. Tempo? A mentoria dela foi uns 4 meses. Certo. Na época não era o formato que eu aplico hoje. Hoje eu só dou mentoria de no mínimo 6 meses. Certo. Porque acho que é o tempo mínimo que eu preciso para desenvolver essa mulher. Então eu dou de 6 meses ou de 1 ano, dependendo do nível aí, do estágio que ela esteja. Mas na época, essa mentoria com ela durou 4 meses, mais ou menos. E quando ela acabou, ela disse para mim: Ludmila, há 9 anos, eu sou médica veterinária. Agora, tendo uma clínica. Empresária eu vou ser a partir de agora. Porque eu não era empresária. Eu não tinha a menor noção do que era. Então, assim, eu fui formada para ser médica veterinária. E aí eu fui abrir uma clínica. Precisa de quê? O que é que eu tenho que saber para ser empreendedora? O que é que eu tenho que saber para ser empresária? Para gerir pessoas? O que vai me dar mais margem? Né? Exatamente. Que tipo de produto? Qual é o valor que eu vou agregar para eu poder faturar mais? Exatamente. Não é isso? Porque às vezes, pronto, essa coisa do faturar mais, esse módulo de ideação não é um módulo que eu trabalho só a ideia que ela tem. Porque muitas vezes ela chega para mim e ela diz assim: eu quero ser arquiteta, eu quero fazer projeto. Só que como arquiteta ela tem uma gama de possibilidades. Isso. Então, trabalhar a ideação é pegar a ideia macro e subdividir em várias outras ideias que pode gerar uma rentabilidade para ela. Isso. E agregando valor. Agregar valor ao negócio dela. Então, muitas vezes, as pessoas, quando falam em empreender, elas querem fazer uma coisa só. Elas não ampliam a visão. Elas não enxergam que o que elas estão fazendo está consumindo tempo, energia, dinheiro, que não está valendo a pena. E que existe uma outra vertente ali dentro do próprio negócio, muitas vezes que precisa só de planejamento e ajuste, que pode trazer muito mais rentabilidade para ela. Mas o que traz Por isso isso que é a uma gente visão... trabalha e não cresce. Chega. E não Exatamente. prospera, não tá Por isso que eu falei, isso. tem 2 fatores. Tem a questão resiliência, persistência, porque a gente sabe que o caminho, a jornada, ela precisa ser cumprida e respeitada. Porque precisa. Você não planta um pé de feijão hoje e amanhã você vai lá e colhe nada. Você não planta e não tem que esperar, não tem que regar, não tem que ter... Criança aprende isso na escola. Leva para casa um pezinho de feijão, e todo dia vai lá algodão, regar, bota o algodão e vê crescendo, vê aquilo se transformando. Num negócio é a mesma coisa. E o outro lado, que é esse que a gente está falando agora, é a estratégia. É ter clareza do caminho que você... Eu tenho dois valores que eu prezo muito dentro do empreendedorismo e é o que eu procuro colocar para as minhas alunas, para as minhas mentoreadas, guiá-las nesse sentido, e é o que guia a minha vida. É clareza e leveza. Eu quero ser uma empreendedora que tenha clareza do caminho que eu quero percorrer, de onde eu quero chegar. Porque se eu não souber, dúvida. Porque se eu não souber onde eu quero chegar, Mariana, eu não vou saber que caminho escolher. É aquela frase de Alice no País das Maravilhas. E agora, nessa bifurcação, que caminho eu pego? Para onde você quer ir? Não sei. Então, qualquer caminho serve. Então, a clareza vai direcionar
a gente. E a leveza, porque eu acho que não dá para ser pesado, não dá para ser algo que não me dê prazer, que não faça meus olhos brilhar. Então, se você faça feliz, né? Realizar. Se você me chamar para dar uma palestra sobre empreendedorismo, para falar sobre empreendedorismo, eu fico aqui a noite inteira. E eu nunca digo não, porque eu amo fazer isso, eu amo falar sobre isso. E isso é o que pulsa dentro de mim. Agora, uma curiosidade. Pode Por tentar. que você escolheu trabalhar só para mulheres? Veja, no Sebrae eu não escolho. Sim, Tá? entendi. No Sebrae eu trabalho para homens e mulheres. Certo. Só que, quando eu resolvi abrir o meu Instagram para falar de empreendedorismo, o que eu mais recebia eram mulheres. Eu nunca, acredite se quiser, eu nunca fui procurada por um homem. Que coisa. E eu acho que o meu tom de voz ali, a minha própria vida, a minha experiência, Inspirar. tocava as mulheres. É como se eu conversasse com essas mulheres, mesmo sem direcionar necessariamente para elas no início. E aí eu comecei a ver, nossa, eu quero realmente estar perto de pessoas que tenham vidas parecidas com a minha, porque eu acho que eu posso ajudar muito mais. Sabe? Eu não acho que a mulher é o sexo frágil, pelo contrário, eu acho que a gente tem uma força muito grande. A gente tem uma força criativa muito grande. Ideias muito boas saem da cabeça de mulheres. Eu vivo pensando nisso. Deus não deu a gente para engravidar por um acaso, não, sabe? Não, a gente tem uma mentalidade resolutiva. É totalmente diferente. Não foi por isso, por um acaso só, não. Por que não foi na barriga do homem, foi na barriga da mulher? É porque a mulher tem os hormônios, tem outros, é outro raciocínio. Nem é melhor, nem é pior, mas é diferente. Uma forma de enxergar, uma forma de ver as coisas. Então é por isso, eu escolhi trabalhar com mulheres por isso, porque eu acho que eu vivo desafios que elas vivem, eu tenho os benefícios que elas também têm, porque nós também temos benefícios por ser mulher. Com certeza. Né? Então eu vivo a realidade que elas vivem. Então eu sou uma mãe que tem uma criança pequena, que preciso fazer escolhas para o meu filho e por ele. Então eu empreendo porque meu filho fica na escola, mas a minha sexta-feira, por exemplo, é dele. Sexta-feira eu não atendo ninguém, sexta-feira eu não marco reunião, sexta-feira eu não trabalho. Só se for uma coisa assim muito extraordinária que tem que ser naquele dia, tem que ser uma sexta-feira à tarde. Senão, eu paro de trabalhar sexta-feira, 11h30 da manhã. Meu filho chega em casa meio-dia e a partir daí até a segunda de manhã, o meu tempo é todo dele. Então, eu priorizo isso para mim é importante. Então, eu construí a minha vida, já trabalhei muito final de semana, já virei muita noite, mas hoje eu me dou ao luxo de construir uma vida que a minha prioridade é o meu filho. A minha prioridade é o meu tempo de qualidade com ele. A minha prioridade é distribuir. Eu trabalho hoje dentro da minha casa. Eu trabalho dentro da minha casa. Então, eu abro a porta do escritório e estou na minha sala. Uma escolha também, né? Uma escolha que eu fiz, exatamente. E que o empreendedorismo nos dá essa possibilidade de fazer essas escolhas. Assim como eu amo estar em ambiente com outras pessoas, por isso que o clube, eu acho que nasceu disso, dessa minha saudade de estar mais perto, porque o meu trabalho hoje acaba sendo muito online. E o clube, ele nasceu com o objetivo de ser online, mas eu criei um encontro presencial e é o maior sucesso. Então, só acontece 3 vezes por ano, por questões logísticas mesmo, porque é um evento que que exige uma dedicação, um tempo, e eu estou em outra cidade, então eu não consigo fazer todo mês. Mas toda vez que eu termino um evento do clube, por que não é todo mês? Por que não tem todo mês? Porque é algo que eu amo fazer. E já que você falou no clube, né? A gente conversando antes, a gente conversando sobre as pessoas do clube, e eu falando, né, que me chamou a atenção como aquelas mulheres que estavam ali lhe admiram. E também é um clube para mulheres. Sim. Também é um clube de mulheres, também. né? Também não é misto. E eu achei ali que as mulheres estavam tão à vontade, sabe? Assim, numa situação de até poder ficar em pé e falar. E falar também, uma que não leu, outra que leu um pedaço, outra... eu achei de uma honestidade, assim, sabe? Transparência. Eu acho que aquelas pessoas que escolheram estar ali estavam porque queriam, estavam porque queria isso que você está dizendo, se entrosar, conhecer gente nova,
conversar, tomar um vinho, falar de um livro, ou que vai ler, né? Que bom que eu venho aqui. Ainda vou ler, mas eu já estou... É por aí. Né? Já estou aqui, né? E aí você estava contando que existem 2 grupos, né? Tem um grupo que você já... Há quanto tempo já tem o clube? O clube fez 1 ano em julho desse ano agora. O clube fez 1 ano. E em julho desse ano foi. O primeiro clube eu abri em junho do ano passado, do ano retrasado. Minha gente, eu estou tão perdendo tempo, porque o tempo está voando tanto. Olha que a gente já está em dezembro, o ano já está acabando. Não, então foi em junho do ano passado, de então 2023. Então tem 18 meses. E aí, em julho, foi o primeiro encontro. Julho de 23 foi o primeiro encontro. Esse ano, julho de 24, a gente fez 1 ano de clube. Entendi. Eu acho que já foram 5 encontros presenciais até aqui. Nesse 1 ano e meio. E no clube, mesmo que não tenha encontro, tem as reuniões para você passar o livro? Todo mês tem um debate online. Por exemplo, esse mês, o debate é 9 de dezembro. Certo. A gente está lendo um livro agora. Certo. E dia 9 de dezembro a gente se encontra online. Tem um rótulo escolhido para todo mundo tomar o mesmo vinho. Então a gente dentro do grupo. Me interessa. Dentro do grupo a gente tem uma sommelier que é parceira do clube. Ela seleciona os rótulos, ela vende com desconto para todo mundo que está dentro do clube. Olha aí. A gente compra, ela entrega em Recife gratuitamente para todo mundo. A pessoa recebe em casa o seu vinho e no dia 9 vai abrir esse mesmo vinho junto com todo mundo que está lá. A gente vai tomar o mesmo vinho e vai debater o livro. Olha aí, que máximo. Aí dia 9 vai ser online. Online. E vai estar todo mundo online, tomando o mesmo vinho. Adorei. Todo mês é online. Sobre o livro. Só a cada 4 meses é que eu faço o presencial. E aí o presencial, por ser só 3 vezes por ano, ele é muito procurado. Porque aquele momento realmente é único. Né? Eu gosto do online, amo, sou apaixonada. São 2h30, 2h40 de debate. Só focado no debate, porque no online não tem conversa paralela, no online não tem alguém o barulho, não tem. No online é o debate. Então são 2h40, às vezes 3 horas. Eu gostei, eu adorei. É muito bom. Eu gostei de ter ido, adorei. É muito bom. Eu sou suspeita para falar, mas sou apaixonada. Eu adorei. Eu nunca tinha ido, não, mas assim, para outros clubes, né, de livro. Já fui para evento de degustação de vinhos. Mas de livro não, eu achei interessante porque eu leio muito, leio bastante, mas sempre foi uma coisa muito sozinha, sabe? Sempre foi uma coisa muito... Não em grupo, né? Não, nunca combinei, sabe? Nunca discuti, tipo, qual livro você está lendo? Sempre foi uma coisa muito solitária, digamos assim, que eu mesmo vou e pesquiso. Sim. Essa vez agora eu estou a fim de ler tal livro. E aí vou atrás de pessoas que têm o mesmo perfil, mas eu nunca conversei, sabe, assim, em grupo. E eu achei super interessante, porque às vezes não, né? O mesmo livro, como pessoas estão lendo, são pessoas completamente diferentes, a vida completamente diferente, estão em situações de vida completamente diferentes. A ótica daquilo ali, percepções completamente diferentes. Eu sempre digo que o debate é como você lê o livro pelo olhar de 30 pessoas diferentes. Esse livro que eu estou lendo agora, por exemplo, é um livro dificílimo. Eu disse, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça de começar a ler um livro desse? Irmãos Karamazov. É muito profundo. Eu disse, como surge? Mas por quê? No momento que eu achei, eu queria um livro assim. Eu quero um livro russo. Eu quero um livro da filosofia russa. Eu quero um livro denso. Eu acho que eu fui procurar, o pior que tinha. Pronto, conseguiu, né? Consegui. Mas era bom que eu tivesse, de repente, conversado com outras pessoas. Você já leu? Sim. Né? Tem algum grupo ou tal, até para as pessoas poderem, vai ser assim, vai ser assado. E agora eu botei na minha cabeça que eu vou ler até o final, tô na metade, né? Tô na metade e tal. Mas eu gostei disso, da pessoa poder conversar com outra pessoa, trocar ideia, né? Trocar ideia. Alguém sugeriu um título, né? Sim. Que você sugere um título e um rótulo, veja só. Tudo que a pessoa quer, um título e um rótulo. Que mais? Conversamos tudo. Reconhecimento de recompensas, a gente não falou, mas acho que a gente falou mais ou menos tudo, né? Tem mais alguma coisa que você queira dizer, das suas anotações,
liderança, influência, alguma coisa nessa parte mais de liderança que a gente não falou. De tanta coisa a gente não falou, inovação, tem que marcar de novo. Mas a gente falou, nessa questão das habilidades, né? Quais seriam as habilidades mais importantes para trabalhar? Quem quer, pode ter alguém assistindo que diga, eu quero desenvolver essa mentalidade empreendedora, eu quero ser um intraempreendedor, ou eu quero ter o meu próprio negócio, enfim. Eu acho que são habilidades como... A primeira, a maior delas, eu acho que é uma visão de futuro acertada, sabe? É você tirar o seu olhar do momento atual e olhar para o destino. Que eu acho que essa é uma característica do empreendedor. É você conseguir abstrair um pouco o que é hoje para enxergar essa visão de futuro, essa visão de longo prazo. Ampliar mesmo esse olhar. Eu acho que essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Tanto quem empreende, como quem é CLT, como quem é autônomo, porque senão você vive só esse momento, você fica focado no hoje e a gente é engolido pelos problemas do hoje. Então, como é que a gente traça uma estratégia de longo prazo? Quando a gente consegue enxergar esse mapa de longo prazo, quando a gente consegue saber, olha, hoje eu estou assim, mas eu não sou assim. Então, eu quero desenvolver esse caminho para que eu chegue no topo da minha montanha. E ter essa clareza, onde eu estou e onde eu quero chegar. Acho que outro ponto... Por isso que a gente não pode deixar essa coisa que você fala. Essa aí é perfeito, Ludmila, essa coisa de deixar o dia engolir. Porque o dia vai nos engolir. Vai, né? e os problemas vão por surgir exemplo, para você mulheres, resolver. né? Vai ser engolido pelas coisas da casa, pelas demandas do filho, pelas demandas do trabalho. Né? A mulher que tem essa coisa da multitarefas, principalmente a mulher, se ela não ficar atenta ao futuro, vai ficar só resolvendo as coisas do dia, né? Vai ser engolida eu digo muito, eu brinco muito aqui, dizendo que são os Pix, né? Pix do homem do vidro, Pix do homem da faxina. Senão a mulher fica só fazendo essas soluções resolutivas do dia, né? Apagando os incêndios, né? Apagando os incêndios. E aí, se você não tiver essa visão de longo prazo, realmente você vai ser engolido por isso. Outra coisa que eu acho importante é desenvolver a habilidade da escuta ativa. Porque, vamos lá, você deu o exemplo, por exemplo, dos corretores. Eles lidam com o cliente. Essas pessoas que são intraempreendedoras, elas compreendem o papel fundamental que elas têm dentro de uma organização. Porque quem está na ponta, lidando com o cliente, é a pessoa mais habilitada a trazer soluções. Mais do que qualquer outra pessoa que está em outra cadeira. Né? Porque muitas vezes as pessoas valorizam cadeiras, posições. Mas, às vezes, a sua posição, a cadeira que você senta, pode não ter uma nomenclatura de liderança, uma nomenclatura de gestão, mas você, muitas vezes, está lidando com o cliente, que é a mola propulsora de um negócio. Entender o cliente. Quanto mais você conhece do cliente, melhor você vai ser como empresa. Quanto mais você sabe o que o seu cliente deseja, melhor você vai ser como empresa. Quanto mais você escuta o seu cliente, melhor você vai ser como empresa. E eu falo isso como uma empreendedora que tem clientes. Então, o meu maior desafio hoje e o meu trabalho diário é ouvir mulheres no Instagram. É saber quais são as dores dessas mulheres. Por que elas precisam de mim? O que é que eu sei que pode resolver o problema dela? Qual é a dor dela que eu tenho capacidade de solucionar? Eu vejo, sabe, Ludmila, por que uns corretores, né, olhando para esse nosso mercado, prosperam e outros não. E quando eu paro para pensar nos que prosperam, são exatamente os que ouvem. Exatamente, a escuta ativa. Sabe, o que os clientes dizem, eu quero assim, assim. E também os que têm a capacidade de dizer a verdade para a expectativa do cliente. Porque do mesmo jeito que vem, por exemplo, mulheres lhe procurarem como cliente, né, para a mentora, vem clientes nos procurar com uma expectativa. Sim. De comprar um imóvel XY pelo valor de XY. E os vendedores, corretores, ficam insistindo aqui em alguma coisa que não tem nada a ver com o que a pessoa falou, porque deixou de ter a escuta ativa. Porque entrou no modo eu quero vender. Isso.
não foi empreendedor, independente se está numa imobiliária ou setor, né? Então, por que uns prosperam? Porque vende o que o cliente precisava, Exato. não fica insistindo Exato. no que não tem nada a ver, Exato. né? Nem é o valor, ou o tamanho, ou a localização, ou... eu vejo demais isso, né? As pessoas insistindo, amigo, não é. Exato. Não é isso. Acontece muito comigo isso. Muitas vezes uma mulher me procura para entrar na mentoria, mas eu vejo que ela não está no momento da mentoria. Então, se ela entra, vai ser um problema para ela e para mim. Então, eu preciso ali, naquele momento, ter a visão acertada. Até no começo, às vezes, pode até demorar mais, né, da mentoria, né? Mais tempo, né? Isso, e assim, ela precisa estar num momento, ela tem que ter uma base mínima para entrar num acompanhamento desse. Porque eu tenho um processo a cumprir com ela em 6 meses. Se eu tenho que fazer muita coisa com ela antes, eu não consigo entrar e aplicar a minha metodologia em 6 meses. Em algum momento, ou eu vou falhar com ela, ou ela vai falhar comigo. Então, ter essa percepção, muitas vezes, eu já disse para mulheres que me procuraram, olha, faça o seguinte, não compre a mentoria agora, compre o curso gravado, só o curso, assista o curso todo. E se você achar que precisa do meu acompanhamento, você me procura novamente. Porque eu poderia, eu vou vender a mentoria, ela quer comprar a mentoria muito mais cara do que o curso gravado, mas eu não faço isso. Porque entender o momento da pessoa é saber... É ser assertivo até para você. Não é só para o cliente, não. É para você também. Né? Então, essa escuta, saber o momento do outro. Eu não vendo uma mentoria sem ter uma conversa individual online com essa mulher. Então, eu disponibilizo 30 minutos do meu tempo para qualquer mulher que queira qualquer produto meu. Então, ela vai ter uma conversa comigo de 30 minutos, gratuita, e aí eu vou entender o momento dela. Se o momento dela for para mim, ela vem. Se o momento dela não for, eu tenho que ter a clareza, o discernimento de dizer para ela, olha, esse momento não é para você. Você precisa ainda, né, andar alguns steps aí para poder... Ou até indicar alguém que, olha, o meu trabalho não vai resolver o teu problema. Você precisa de outra pessoa, você precisa de um outro mentor, você precisa de uma outra, né? Então, ter essa capacidade da escuta faz você tomar decisões mais acertadas. E aí, aquilo que eu falo, você não pode... Então, ó, pessoal, dica de MBA de novo. Vamos lá. Primeiro, é olhar para o futuro. Ter uma visão de longo prazo. Olha aí, anotem. E segundo... desenvolver uma escuta ativa. Exatamente, escuta ativa. Porque quando você escuta, você toma decisões mais acertadas ao longo do caminho, do processo. Você erra menos. Né? Você corre um vendedor, por exemplo, que escuta o que o cliente quer e vende o que ele quer, ele tem muito menos chance de ter um problema ali, de transformar aquela venda num problema para ele. Né? Então, ali, naquele momento, ele pode pensar, nossa, mas eu vou perder X, porque ele pode estar com a cabeça do cifrão, pensando na comissão, pensando em quanto ele vai ganhar, pensando no valor, na meta que ele vai bater. Mas, gente, isso não é assertivo. Né? Você vai acabar dando um tiro no pé. Que aí, dali, para um objetivo que é rápido e imediatista, você toma uma decisão que vai lhe trazer um problema de longo prazo. Então, o empreendedor e o intraempreendedor, a mentalidade empreendedora, ela não trabalha com resultado de curto prazo. Ela não quer algo que vai trazer um resultado de curto prazo. Ela quer algo que, mesmo que dê mais trabalho, mas que seja algo sólido. Que ele conquiste com solidez. Porque tudo que você conquista rápido, também vai embora muito rápido. O que você conquista de forma sólida, estruturada, planejada, vai trazer resultados mais consistentes para você também. Ludmila, você é maravilhosa. É incrível, incrível. Deixa eu lhe dar um presente de agradecimento. Isso já está ali. Por favor, presente de agradecimento. O que mais, hein? Acho que a gente falou tudo. Muito obrigada. Muito obrigada a você por você ter vindo. Abra aí seu presente. Ai, que linda. Amei. Oi. Amei, muito obrigada. O seu nome personalizado. Ai, meu Deus, que lindo. Amei. Eu amo tudo personalizado, nós escutamos gente. O cliente. Eu amo tudo personalizado. É outra história, faz tá diferença. Vendo? Faz muita diferença. Não é com carinho. Você sabe que foi feito pra você. E é verdade. Foi pensado pra você. Foi feito pra você. Não é algo que você só pegou e deu pra alguém. Você pensou na pessoa. Isso, eu amei. Isso, gente. É isso. Isso mesmo.
Olha, então fale aqui pra turma como é que as pessoas lhe acham. Passa teu Instagram. Instagram, Como é que essa turma lhe Ludmila acha? Vasconcelos, Ludmila com com... D mudo e 2 L's no final, porque Isso. minha mãe fez isso comigo, né, gente? Pois é, porque eu lhe procurei e não achei. Foi, Ludmila coisa com D mudo, 2 L's Isso, no final, isso. Vasconcelos e um underlinezinho no final, porque já tinha outra Ludmila Vasconcelos igualzinha a mim. Eita. Então eu botei um underlinezinho no final. Mas estou no Instagram, estou disponível, sou uma mentora que tá ali para ouvir. Entusiasta, né? Entusiasta, né? E eu quero impulsionar mulheres para que elas saibam que se eu fui capaz de começar sem saber nada, sem saber nem o que era empreender, se eu fui capaz de empreender, sabe, começando da base mesmo, e sem ter uma pessoa para me orientar, porque eu comecei Sem ter uma Ludmila. Sem ter uma Ludmila, que se eu tivesse tido uma Ludmila na minha vida, eu acho que eu tinha decolado muito antes. Todo mundo é capaz de começar, sabe? De traçar novos projetos para você, para o lugar onde você está. Ser uma pessoa que faça a diferença no mundo, onde você estiver. Se você empreende, se você tem um negócio, que o seu negócio deixe um legado. Se você não tem um negócio seu, mas você está contribuindo com o seu ativo mais precioso, que é o seu tempo, dedicado a uma organização, faça valer esse Também tempo. deixe seu legado. Deixe o seu né? legado, Também. faça com que daqui a anos as pessoas lembrem de você com carinho, as pessoas lembrem de você como alguém que agregou valor. Eu era só uma menina de 23 anos quando eu passei por um grupo, por uma multinacional, uma empresa que tinha mais de 500 colaboradores, e até hoje, eu saí em 2006, até hoje, quando eu encontro meu ex-diretor, meu ex-gerente, meus chefes, meus colegas de trabalho, as pessoas lembram com carinho do que eu fiz lá dentro. Olha aí, você E foi isso empreendedora não tem preço. lá. Isso não tem preço. Então, se você empreende dentro de uma organização, deixe o seu legado lá dentro. Olha aí, pessoal, foi lindo. Muito obrigada a Eu todos. que agradeço. Deixem seu muito like. Não, agora não vai ser like, não. Agora vai ser muito like. Obrigado por nos assistirem. Me segue no Instagram, Mariana Vanderlei 1. Tem o Instagram da Pernambuco Consultora também. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Foi mal, desculpe. Se inscreve no nosso canal do YouTube para ele saber que esse conteúdo é importante para você, tá? E muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Que massa!